Graças a Deus, o tema de hoje é Não Te Perturbes, que está no livro Fonte Viva, extraída da carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7, versículo 10. A Epístola aos Romanos é a carta mais longa escrita pelo apóstolo Paulo, além de ser considerada como a mais grandiosa. A cidade de Roma nasceu como uma pequena aldeia e se tornou um dos maiores impérios da antiguidade. Situada na Península Itálica, centro do Mediterrâneo europeu, Roma era o centro da vida política e econômica da região. A carta de Paulo aos Romanos foi escrita em Corinto, quase no fim de sua terceira viagem missionária, para preparar o caminho para sua visita à cidade e resolver possíveis tensões entre os judeus e os gentios na Igreja de Roma. O capítulo 7 está no contexto de uma reflexão, onde Paulo descreve sua própria experiência de tentar seguir as leis de Deus e descobrir que, apesar de seus esforços, ele ainda é incapaz de cumprir todos os mandamentos. E essa frustração leva Paulo a concluir que a lei, que deveria produzir vida, na verdade, produz a morte. Por isso que ele escreve aos Romanos dizendo: "E o mandamento que era para a vida, achei eu que me era para a morte, porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou." Essa mensagem é relevante para nós hoje, pois muitas vezes tentamos seguir a lei de Deus com nossos próprios esforços, pensando que podemos ganhar a salvação por nossos méritos. No entanto, assim como Paulo, nós também iremos descobrir que a lei só pode nos mostrar as nossas falhas e limitações, pois a salvação só pode ser encontrada pela fé em Jesus Cristo e quando seguirmos os seus ensinamentos. Por isso, devemos manter a serenidade e lucidez diante das dificuldades, porque o que parece derrota pode ser uma vitória, como diz Emmanuel. Mas não se perturbar não é uma tarefa fácil, ainda mais em um mundo que nos impõe um ritmo acelerado e onde a velocidade em que as coisas acontecem mal nos dá tempo de saborear o que estamos vivenciando. Sabendo que fomos criados simples e ignorantes, Emmanuel nos compara com uma pedra bruta, nos mostrando que, assim como a pedra, que para se tornar preciosa, precisa passar por uma lapidação para se transformar, nós também precisamos de todo esse processo de transformação para que possamos nos libertarmos das nossas impurezas, das nossas imperfeições, como o orgulho, o egoísmo, a maledicência, o ciúme, a impaciência e tantos outros que ainda temos. Mas esse é um processo de transformação espiritual que envolve lições, problemas e uma luta interna que sabemos que é difícil, mas não impossível. Mas tudo se tornará mais fácil se contarmos com a doutrina espírita e os ensinamentos de Jesus para nos mostrar o rumo que devemos seguir. Pois só assim poderemos detectar o que temos que fazer para progredir, aperfeiçoar
e evoluir. Mas se ao contrário ficarmos perturbados, aí sim poderemos ficar divididos entre as coisas do mundo e a espiritualidade. Mas, infelizmente, nos incomodamos com muitas coisas ou poucas coisas que não deveriam nos perturbar. Como aquelas noites de sono que perdemos, nos lembrando de uma conversa que nos fez mal, outras vezes que derramamos lágrimas por algo que alguém nos magoou, ou por atitudes que tomamos erradas. Quantas vezes ficamos perturbados? Por isso que o tema Não te perturbes é o roteiro e uma mensagem de paz e tranquilidade, que nos incentiva a não nos deixar abalar pelas dificuldades e desafios da vida, confiando no processo evolutivo e na ajuda dos nossos bons espíritos. Portanto, se desejamos seguir o caminho da espiritualidade, temos que enfrentar os obstáculos com vontade, coragem e determinação. Pois se cada um de nós consertar o que está desajustado dentro de nós, com certeza tudo ficará correto por fora. Tudo à nossa volta terá um outro olhar. Vou dar um exemplo. Como pedimos a Deus paciência, que é uma coisa que hoje em dia estamos perdendo com muita facilidade, várias situações acontecerão que nos darão a oportunidade de experimentarmos a paciência e também de conhecermos a nossa atitude perante essa situação. Vou explicar melhor. Quando a situação existe, no caso, a falta de paciência, quando depois admitimos que ela existe, que é a reforma íntima, e sabendo como agir, que é vontade e ação, é aí que iremos aprender o que mudar e como mudar essa e tantas outras imperfeições. Mas lembrando sempre que todas as provas são necessárias para o nosso crescimento. Então, mesmo que a ansiedade, o medo, a solidão sejam realidades bastante presentes nos nossos tempos, independente da idade, gênero ou posição social, não devemos nos perturbar. Não devemos nos revoltarmos e nem devemos nos tornarmos vítimas, mas sim entendermos o porquê dessas pedras, que possamos encontrar ou que encontraremos pelo caminho para seguirmos em frente. Emmanuel, em seu texto, explica muito bem, através da natureza, que tudo se dá para um bem maior. Como, por exemplo, a semente. A semente resignada se deixa cobrir pela terra, ficando sozinha na umidade até começar a crescer, para se tornar, assim, uma árvore, seja o tamanho que for. Aprendamos, então, com a natureza, a servir, a viver e a oferecer ao mundo o nosso melhor, sempre o melhor. Pois é assim que temos que agir em favor do nosso espírito, para que ele possa crescer. Agora que já sabemos como agir, comecemos a observar que quando passamos por experiências negativas ou provas,
Saímos mais experientes, mais fortalecidos e mais maduros, nos levando a compreender, a termos mais compaixão, mais amor, principalmente amor ao próximo. Então, eu pergunto, mas qual a razão dessa insegurança que nos aflige na luta diária? Se Deus está presente em todos os instantes de nossas vidas, será que nos falta fé? Será que nos falta confiança? O que nos falta não é só a fé, é também praticar mais os ensinamentos de Jesus e também entender que este mundo em que nós estamos não é um parque de recreio, e sim um ambiente de trabalho, um curso de aprendizado intensivo, onde devemos aprender o máximo, para que possamos aplicar na nossa vida o maior mandamento, que é amar a Deus e a todos indistintamente. Este tema nos mostra que devemos ter paz interior e serenidade diante das diversidades da vida, aprendendo a lidar com os obstáculos, sem se deixar abater, tendo fé e confiança em que tudo vai dar certo e nos mostrando a desapegar de coisas que não são essenciais e que podem causar perturbação. Pois quando estamos perturbados, prejudicamos não só o nosso espírito, como a nossa matéria. Certa vez, um monge decidiu meditar sozinho, longe de seu mosteiro. Então ele pegou um barco e foi até o meio do lago, fechou os olhos e começou a meditar. Depois de uma hora em silêncio, de repente sentiu um golpe de outro barco batendo no dele. E com os olhos ainda fechados, sentiu uma raiva crescer descontroladamente. Mas, quando abriu os olhos, já pronto para gritar como o barqueiro que ousou atrapalhar a sua meditação, ele percebeu que era apenas um barco vazio, não amarrado, que flutuava no meio do lago. Naquele momento, então, o monge entendeu que a raiva que estava dentro dele, mas que ele simplesmente só precisou de um objeto externo para provocá-la. E o que aprendemos com essa história? Aprendemos que todas as vezes que ficamos perturbados com uma pessoa, com uma situação ou com uma circunstância, não é essa coisa que está nos perturbando. Somos nós mesmos que estamos fazendo isso, pois os outros são apenas barcos vazios. Portanto, sempre que encontrarmos alguém que nos perturbe ou nos irrite, lembremos que a outra pessoa não passa de um barco vazio, pois essa raiva e perturbação está dentro de nós, junto com os nossos problemas. Pensemos nisso. Graças a Deus.